Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se você quer crescer no Instagram, o ideal é que você saiba mexer em tudo e aos poucos você vai dominando a área. Você não precisa ter uma crise de ansiedade e falar, meu Deus, não estou fazendo nada, eu preciso fazer post e tem outros 8 tipos de conteúdo que eu não estou fazendo. Não, você vai ter calma, mas eu quero que você entenda uma coisa. Tudo no Instagram tem um porquê. E eu vejo muita gente cometendo alguns erros e eu vou pontuar para você exatamente quais são esses erros. Primeira coisa que as pessoas costumam errar bastante é nos stories. Cara, eu vou começar pelos stories porque ele é o tipo de conteúdo mais fácil de fazer dentro do Instagram. Você pega o seu celular, você abre, se você segura o dedo num botão, você já está gravando e você pode criar conteúdo sem nenhum tipo de edição, sem nenhum tipo de frescura, sem nenhum tipo de filtro, e as pessoas vão ver a vida real como ela realmente é. Então, os stories, eles são para aproximar as pessoas. É um tipo de conteúdo que gera engajamento, gera proximidade com o seu público e fácil de converter em vendas, porque o público se aproxima, ele se envolve naquilo que você faz. Só que tem alguns erros que as pessoas cometem nos stories. Às vezes elas têm um recado tipo de 4, 5 minutos para passar. E elas fazem uma sequência de 30 stories falando. Quem aí não tem o costume de olhar aquela sequência de stories aqui em cima, sabe quando tá o tracinho bem pequenininho, desse tamanhozinho, e aí a pessoa faz assim, ó. Foi lá, ela passou em 5 segundos, ela passou 30 stories da pessoa. Por quê? Porque é um saco. Ninguém que abre o stories está disposto a passar 5 minutos olhando o stories de uma pessoa só. O stories é muito louco, porque a pessoa ela passa assim, ó. A Thaís aqui em casa, cara, é muito louco. Eu vejo ela no celular, ela não vê stories passando assim. Ela vê stories passando assim, pro lado. Ela já vai mudando a pessoa. E às vezes ela vai o dedo maluco, assim, ela fala assim, parece que é uma sequência. 3, 2, 3, 2, 5, 1, 5, 1. Então ela vira, vira. Não importa se a pessoa tem mais 30, mas ela tem esse tique. E eu acho que cada um tem um comportamento diferente nos stories, isso que é muito louco. Cara, eu tenho algumas manias, eu não sei exatamente, assim, eu não reparo tanto nas minhas manias quanto eu reparo nas manias dos outros. Mas eu gosto de me espelhar nas manias das outras pessoas para conseguir entender como elas se comportam dentro dessa ferramenta para eu poder atender da melhor maneira possível ela nos stories. Então, por isso que tem algumas estratégias de stories, que é você usar sempre os stickers para a pessoa parar e querer interagir, que é você, nos primeiros 2 segundos, falar alguma coisa de interessante. Cara, se você tem um recado e você tem 15 segundos de vídeo, não deixa para falar a parte importante do seu recado nos últimos 5 segundos. Fala nos primeiros 3. E aí depois você enche linguiça, se precisar. E não significa que você tem 15 segundos, você precisa usar os 15 segundos. Para o Instagram, para você, é melhor você fazer um stories de 5 segundos e a pessoa assistir 3 do que você fazer um stories de 15 e a pessoa assistir 5. O percentual de retenção foi muito maior. Então, assim, você tem que pensar muito bem no teu conteúdo para não vacilar nessa hora de falar uma língua que não é para ser falada naquela ferramenta. Onde eu quero chegar com isso? Se você tem alguma coisa para falar, para contar ou para ensinar para as pessoas que dura mais de 2 minutos, faz um vídeo no IGTV. Se aquilo que você tem para falar dura 1 minuto, você pode transformar num vídeo para o feed. Se aquilo que você tem para falar dura 15, 20 minutos, meia hora, faz uma live. Cara, não significa que, puxa, mas eu vou abrir a live e vai ter 2 pessoas ao vivo. Dane-se, depois que você terminar a live, você posta no seu feed que outras 300 pessoas vão assistir. A live é muito mais consumida depois que ela vai para o feed do Instagram do que no próprio Instagram ao vivo. Muito mais pessoas vão se envolver com aquele conteúdo gravado do que ao vivo. Então abre, faz uma live, terminou, posta no seu feed. Ah, só 5 pessoas assistiram. Tudo bem, mas 100 pessoas vão assistir agora que está no feed. E segue o jogo. Então, assim, presta atenção como você vai fazer os seus stories. De repente, um conteúdo que você vai postar lá pode ir para outra linguagem do Instagram e isso vai ajudar no teu algoritmo. O Instagram, ele entende quem está usando mais da ferramenta. Ele entende. Reels. Ó, esse vídeo aqui, ó.
Corte rápido, tá vendo? Ó? Esse tipo de corte você faz só com a ação de cortar. Você baixa um aplicativo gratuito de vídeo e só com a ação cortar você cria todos esses cortes que dão interação. E foi um tipo de anúncio que está indo muito bem, porque é um conteúdo que está sendo bem entregue, então para a gente foi muito bom. E qual que é a vantagem do Reels? Cara, o Reels, todo mundo fala, mas se tem Stories, por que eu vou fazer Reels? Não é a mesma coisa? Não, o Stories é 15 segundos, o Reels é 30. Mas o Reels pode ser 30, o Reels pode ser 5, então é igual o Stories. Não, não é. Por quê? Porque o Reels, ele fica salvo no seu feed, vira um mosaico só de Reels, que as pessoas podem ver depois. O Reels, ele aparece na aba explorar, coisa que o Stories não aparece. O Reels pode ser compartilhado por outras pessoas. O Stories também, mas de forma diferente. Então, ó, quando a gente abre aqui, eu tenho o meu feed do Instagram. Ó, o meu Reels, ele pode fazer parte do meu mosaico, do meu feed do Instagram. Então, ó, tem o Reels, tá vendo? Eu costumo fazer de vez em quando uns riozinhos. O Reels, ele tem uma aba só para ele aqui, ó. Assim como o IGTV, eu clico, isso daqui é só Reels, tá vendo? Só vídeo de Reels, coisa que o Stories não tem. E depois de 24 horas ele expira. E outra vantagem é que quando eu venho na aba explorar, o Reels e os vídeos, eles vão aparecendo nessas abas, tá vendo aqui, ó? Reels, isso daqui é um Reels. E olha o tamanho que ele ocupa na aba explorar, tá vendo? Olha como chama a atenção. Vamos ver mais. Aqui, ó, Reels também. Ele ocupa o dobro de uma imagem, ó. A foto é um quadradinho, o Reels são 2. Ele ocupa literalmente o dobro. Cara, tem que apostar nesse tipo de conteúdo pelo menos, eu vou falar, pelo menos uma vez por semana vocês têm que apostar no Reels.